Nós estamos vivendo o prelúdio do maior drama da história humana. E se você se sente estranho neste mundo, se sente que não se encaixa mais nas diversões vazias, na política corrupta ou na busca desenfreada por conforto, saiba que isso não é um erro, é o chamado. Ellen White, em suas visões profundas e assustadoramente precisas, previu um tempo em que um grupo específico de pessoas, o remanescente, seria levado a um isolamento total. Mas não um isolamento por falta de amor, e sim por excesso de fidelidade. Ela viu homens e mulheres que, por amor a Jesus, decidiram que nenhum prazer terreno, nenhuma conta bancária recheada e nenhuma aprovação social valiam mais do que a pureza da alma. E hoje, quando olhamos para as notícias sobre moedas digitais controladas pelos governos, sistemas de vigilância por inteligência artificial e a crescente intolerância contra quem guarda os mandamentos de Deus, percebemos que o cenário para o isolamento final está montado. No livro Grande Conflito, capítulo 39, ela descreve que quando o decreto for promulgado contra o povo de Deus, eles não terão mais proteção das leis terrestres. Eles serão deixados sozinhos. Mas o que significa ficar sozinho na crise final? Significa que você já se desligou dos prazeres deste mundo muito antes de ser forçado a isso. Inscreva-se no canal agora para não perder nada do que será revelado aqui. Muito obrigado por nos apoiar. Imagine o cenário. O mundo está em colapso, as cidades são centros de caos e pecado, e aqueles que se mantêm fiéis são vistos como a causa de todos os males. Essa é a psicologia do tempo do fim. O mundo odeia o que não pode controlar. E se você não é controlado pelos prazeres da carne, você se torna uma ameaça ao sistema. Ellen White foi clara ao dizer que muitos que hoje se dizem adventistas, muitos que hoje ocupam os bancos das igrejas, não suportarão o teste. Por quê? Porque seus corações ainda estão amarrados às propriedades, aos cargos, aos prazeres da mesa e ao reconhecimento dos homens. Eles não aprenderam a ficar sozinhos com Deus no lugar secreto. No livro Primeiros Escritos, página 71, a serva do Senhor relata a visão de que o Senhor terá um povo que será puro e santo, e que eles passarão pelo tempo de angústia de Jacó sem um intercessor no santuário celestial. Pense na gravidade disso. O isolamento não será apenas físico, nas montanhas ou em lugares desertos, mas um isolamento espiritual onde a sua única âncora será a sua experiência pessoal com o Criador. Você está pronto para ser odiado por todos por causa do nome de Cristo? Em Mateus 24, versículo 9, a Bíblia diz que sereis entregues para serdes afligidos e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Todas as nações inclui os sistemas que hoje governam o mundo. Veja as notícias sobre a implementação de créditos sociais em diversos países. O que é isso, senão o ensaio para o momento em que quem não tiver a marca da besta não poderá comprar nem vender? Se você depende dos prazeres terrenos para ser feliz, você já está derrotado antes mesmo da crise começar. O isolamento final exige uma mente que já se acostumou a comer o pão da aflição e a beber a água da provação com alegria, sabendo que o banquete das bodas do Cordeiro está logo ali na frente. Ellen White descreve que aqueles que se abnegaram, que venderam suas posses e se retiraram para lugares mais simples para proclamar a última mensagem, terão uma força que o mundo não conhece. Eles parecerão fracos aos olhos humanos, mas estarão cercados por anjos em armaduras de guerra. O problema é que a maioria de nós está tentando manter um pé no céu e outro no shopping center. Estamos tentando ser espirituais enquanto maratonamos séries que zombam dos valores bíblicos. Estamos tentando ser fiéis enquanto nossa maior preocupação é a nossa reputação nas redes sociais. Mas a profecia não falha. O tempo de sacudir a grande peneira já começou. E ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora, na própria Igreja de Deus. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81, somos alertados que a Igreja pode parecer como se estivesse prestes a cair, mas ela não cairá. O que cairá são os membros que não têm o óleo na lâmpada.
aqueles que amam os prazeres mais do que a Deus. O isolamento final será a prova de fogo para o nosso caráter. Se você não consegue ficar sozinho com a sua Bíblia por 1 hora hoje, sem a distração do celular, como espera ficar sozinho contra o mundo inteiro amanhã? A notícia de que as liberdades religiosas estão sendo corroídas sob o pretexto de bem comum é o sinal de alerta máximo. Eles estão preparando a opinião pública para ver o guardador do sábado como um fanático perigoso, um obstáculo para a unidade global. E é nesse ponto que a visão de Ellen White se torna gloriosa e terrível ao mesmo tempo. Ela viu o povo de Deus fugindo das cidades, deixando para trás casas luxuosas e confortos acumulados por uma vida inteira. Eles não olhavam para trás com pesar, como a mulher de Ló. Eles olhavam para cima, para a nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas por que eles conseguiram fazer isso? Porque eles já tinham morrido para o mundo muito antes. Eles já tinham renunciado aos prazeres terrenos na quietude de suas vidas diárias. Cada pequena decisão de não se conformar com este século foi um tijolo na construção da muralha de fé que os protegerá no fim. No livro O Grande Conflito, capítulo 40, página 635, lemos sobre a libertação do povo de Deus. Mas antes da libertação, há o aperto. Há o momento em que parece que as trevas venceram. O isolamento é real. A sensação de abandono é palpável. Até mesmo amigos e familiares podem se voltar contra os fiéis. É o tipo e antítipo da vida de Elias. Ele se sentiu sozinho no deserto, mas Deus tinha 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. A questão é, você faz parte desses 7.000 ou está tentando negociar com Jezabel para manter o seu conforto? A urgência profética exige que eu lhe diga que o tempo de brincar de ser cristão acabou. Cada notícia sobre o controle centralizado da informação é um passo em direção ao silenciamento da verdade. E quando a voz dos pregadores for silenciada nos púlpitos e na internet, a única voz que restará será a voz do Espírito Santo falando ao coração do fiel isolado. Se você não conhece essa voz hoje, o silêncio de amanhã será aterrorizante. Ellen White enfatiza que a preparação deve ser feita agora. Não haverá tempo para formar um caráter cristão durante o tempo de angústia. O caráter é formado nas pequenas renúncias, no dizer não a um prazer lícito, mas que nos afasta de Deus para dizer sim a uma comunhão mais profunda. No Salmo 91, versículo 1, está escrito: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Onde é esse esconderijo? É o lugar do isolamento sagrado. É onde você renuncia à aprovação do mundo para ter a aprovação do céu. Muitas pessoas me perguntam, mas como vou sobreviver se eu não puder comprar nem vender? Essa pergunta revela que o coração ainda está preso na terra. Se Deus sustentou Elias com corvos e a viúva com um pouco de azeite, ele não sustentará você? O problema não é a falta de recursos, é a falta de fé. E a fé só cresce quando os prazeres terrenos diminuem. Ellen White viu que, no fim, os fiéis estarão em grupos pequenos, em cavernas, em montanhas, longe dos centros de comércio. Mas eles terão a paz que excede todo o entendimento. Enquanto o mundo ao redor deles se desintegra em medo e desespero por causa da perda de seus ídolos de ouro e prata, os isolados de Deus estarão cantando hinos de vitória. Eles entenderam que o isolamento final não é uma punição, mas a preservação final de uma joia preciosa. Inscreva-se no canal agora para não perder nada do que está por vir. Muito obrigado por nos apoiar. Precisamos entender que o conceito de prazer terreno mudou. Hoje, o prazer terreno está na palma da sua mão, no scroll infinito do seu smartphone, na dopamina rápida das redes sociais. Isso é um treinamento para a submissão. Se você é viciado na gratificação instantânea deste sistema, como você suportará o tempo de espera pela volta de Jesus no meio da maior perseguição da história? Ellen White escreveu em Testemunhos Seletos, volume 2, página 329,
que o Senhor provará o seu povo como o ouro é provado no fogo. O fogo não é para destruir o ouro, mas para remover a escória. E o que é a escória? São os nossos apegos mundanos, nossa confiança na própria força, nosso amor pelas facilidades da vida. A crise final é o fogo purificador. E quem ficará sozinho? Somente aqueles que descobriram que Deus é o suficiente. No livro Primeiros Escritos, página 277, ela relata o tempo de sacudir. Ela diz que alguns, com forte fé e gritos agonizantes, lutavam com Deus. Suas faces estavam pálidas e mostravam sinais de ansiedade profunda, resultado de uma luta interna. Mas suas feições expressavam uma firmeza inabalável. Enquanto isso, outros não participavam dessa luta. Eles pareciam indiferentes e descuidados. Eles não estavam resistindo às trevas ao seu redor, e as trevas os envolviam como uma nuvem espessa. Isso é o que está acontecendo hoje. O isolamento começa na mente. Ou você se isola das trevas do mundo para estar na luz de Deus, ou as trevas do mundo isolarão você da luz de Deus para sempre. Veja os paralelos históricos. Daniel foi isolado na cova dos leões. Seus 3 amigos foram isolados na fornalha ardente. João foi isolado na ilha de Patmos. O isolamento sempre foi o ambiente onde Deus revela suas maiores glórias aos seus servos. Por que seria diferente conosco? A diferença é que Daniel, os 3 jovens e João já tinham decidido, na mesa do rei e na vida diária, que não se contaminariam com as iguarias do mundo. Eles já tinham renunciado aos prazeres terrenos muito antes de o teste chegar. E você? O que você tem consumido? Com o que você tem alimentado sua alma? Se a sua dieta espiritual é composta pelas notícias seculares e pelo entretenimento deste mundo, você não terá a estrutura necessária para o que está vindo. Ellen White, em uma de suas visões mais vívidas, viu uma pequena luz no meio de uma escuridão total. Essa luz representava o povo de Deus. À medida que a escuridão aumentava, a luz parecia ficar mais brilhante, mas também mais separada de tudo o que a rodeava. Essa separação é o isolamento final. É o momento em que a linha divisória entre o santo e o profano será tão clara que não haverá mais zona cinzenta. Hoje, vivemos na era da zona cinzenta, onde muitos tentam conciliar a fé com um estilo de vida hedonista. Mas essa zona cinzenta está desaparecendo. Os eventos mundiais estão empurrando cada ser humano para um dos 2 lados. Em Apocalipse 13, versículo 17, a restrição econômica é clara. Ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Isso não é uma teoria da conspiração, é o cumprimento profético se materializando em nossa infraestrutura financeira global. Quando o botão for apertado e você for cortado do sistema por causa do seu compromisso com o sábado de Deus, você sentirá o peso do isolamento. Mas se você já aprendeu a viver sem os prazeres que o sistema oferece, esse isolamento não será uma prisão, mas um santuário. Ellen White menciona em O Grande Conflito, página 626, que o povo de Deus não deve ter o seu coração nas coisas deste mundo, pois isso os impediria de estar prontos para o tempo de angústia. Ela viu pessoas tentando levar seus pertences consigo e anjos de Deus as impedindo, pois aquilo seria um fardo para a jornada final. O desapego total é a única forma de sobreviver espiritualmente. O isolamento final é a última etapa da santificação. É quando Deus demonstra ao universo que existe um povo que o ama, não pelas bênçãos que recebe, não pelo conforto que ele proporciona, mas por quem ele é. É o teste de Jó em escala global. Ainda que ele me mate, nele esperarei, disse Jó no capítulo 13, versículo 15. Esse será o lema dos que ficarem sozinhos na crise final. Eles perderão tudo, mas possuirão o tudo. A psicologia do tempo do fim revela que o medo será a principal ferramenta de controle do inimigo. O medo de ficar sozinho, o medo de passar fome, o medo da morte. Mas o amor perfeito lança fora todo o medo.
e esse amor só é cultivado no isolamento com Deus. Ellen White relata que durante o tempo de angústia, a face dos santos brilhará com a glória de Deus, mesmo enquanto eles são perseguidos. Eles terão uma paz que desafia a lógica humana. Por quê? Porque eles já entregaram tudo. Não há nada que o inimigo possa tirar de alguém que já deu tudo a Deus. As notícias de hoje sobre a vigilância constante e o controle de dados são apenas a face tecnológica do que Ellen White chamou de o cerco final. Ela previu que o mundo se uniria em um propósito comum de aniquilar a pequena minoria que se recusa a seguir a tradição humana em vez do mandamento divino. E aqui reside um mistério que poucos compreendem. Por que Deus permite que o seu povo fique tão vulnerável e sozinho? Por que ele não envia exércitos visíveis para protegê-los no início da crise? A resposta é profunda e mística. Deus está permitindo que o caráter do pecado e o caráter da justiça sejam plenamente manifestados diante de todos os mundos não caídos. No isolamento dos fiéis, o universo verá a vitória definitiva da graça sobre o egoísmo. Ellen White cita em Profetas e Reis, página 588, que as provações da vida são as obreiras de Deus para remover de nosso caráter as impurezas e asperezas. O isolamento final é a última lapidação. É o momento em que a imagem de Jesus é perfeitamente refletida em seu povo. Se você está sendo treinado hoje pelo Espírito Santo para abrir mão de prazeres que você sabe que são prejudiciais, se você está sendo levado a um estilo de vida mais simples, não murmure. Deus está poupando você de uma dor maior no futuro. Ele está preparando seus pés para as montanhas e seu coração para a solidão que precede a glória. Pense naqueles que, segundo a visão de Ellen White, ficarão sozinhos. Eles não terão o apoio dos seus pastores, pois muitos terão apostatado. Eles não terão o apoio das suas instituições, pois elas terão sido confiscadas ou terão cedido ao compromisso com o Estado. Eles terão apenas a Bíblia e a promessa de que Deus nunca os deixará. Em Hebreus 13, versículo 5, temos a promessa: não te deixarei, nem te desampararei. Esta promessa será o alimento dos fiéis no isolamento. A renúncia aos prazeres terrenos não é apenas sobre o que você deixa de comer ou de assistir. É sobre o que você deixa de amar. O amor ao mundo é o que tornará o isolamento insuportável para os ímpios e para os professos cristãos que não se converteram de fato. Para eles, perder o acesso ao entretenimento e ao conforto será o próprio inferno. Para o remanescente, será apenas o silêncio necessário para ouvir os passos de Jesus voltando. Ellen White descreve no livro O Desejado de Todas as Nações que a vida de Cristo foi uma vida de renúncia e isolamento. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Ele foi o homem de dores, como diz Isaías 53. Se o mestre passou pelo isolamento, o servo não é maior que o seu senhor. O isolamento final é a nossa conformidade definitiva com a vida de Cristo. Mas aqui está o open loop que você precisa considerar. Se o isolamento é o destino dos fiéis, qual é o evento específico que sinalizará que o tempo de fugir chegou? O que Ellen White viu sobre o momento exato em que a porta da sua casa não será mais segura e o deserto será o seu único refúgio? Há um detalhe na visão dela que muitos ignoram, um sinal que está se manifestando nas leis ambientais e nos tratados internacionais de hoje. Você está pronto para descobrir o que realmente significa o decreto de morte em um mundo tecnocrático. O tempo está se esgotando. E a revelação que vem a seguir vai mudar a forma como você olha para cada notícia que lê no seu celular. O isolamento final está batendo à sua porta, e a pergunta não é se você ficará sozinho, mas sim quem estará com você no meio dessa solidão. Você consegue imaginar o momento em que a sua fé será a única coisa que impedirá o seu colapso mental? Quando a pressão de toda a sociedade, incluindo as pessoas que você mais ama, estiver sobre você para que você ceda apenas um pouco?
Esse apenas um pouco é a armadilha mais letal já forjada nas oficinas do inferno, porque ela não se apresenta como uma apostasia escancarada, mas como uma concessão razoável. É o convite para baixar a guarda, para suavizar a verdade em nome da paz social, para silenciar a consciência em troca de um conforto momentâneo. No entanto, a Bíblia é clara ao nos advertir em Mateus, capítulo 10, versículo 22, que seremos odiados por todos por causa do nome de Cristo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança não é um esforço humano hercúleo, mas uma entrega total ao Espírito Santo, que é o único capaz de sustentar a alma quando o chão do mundo começar a ceder sob nossos pés. O que está em jogo não é apenas um dia de guarda ou uma preferência teológica, mas a lealdade suprema ao Criador do universo, em oposição à autoridade de um sistema humano que busca usurpar o trono de Deus. Ellen White, no livro O Grande Conflito, na página 589, nos diz que, ao ser rejeitada a verdade, o Espírito de Deus será retirado da terra e o mundo será entregue ao domínio de Satanás, que odeia cada fibra do seu ser. Imagine a cena. As instituições que antes garantiam a ordem, agora se tornando instrumentos de perseguição. Os direitos que você considerava inalienáveis sendo removidos por causa de sua recusa em dobrar o joelho diante da imagem da besta. A pressão será psicológica, financeira e espiritual. Em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, lemos que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Isso significa que a sua capacidade de alimentar sua família, de manter um teto sobre sua cabeça e de participar da vida civil será condicionada à sua desobediência a Deus. É aqui que a fé teórica morre e a fé experimental nasce. Ou você conhece a Deus intimamente hoje, ou você será varrido pela tempestade amanhã. Não há terreno neutro no grande conflito. Ou somos selados com o selo do Deus vivo, ou recebemos a marca da rebelião. A preparação para esse momento não começa quando o decreto é assinado, mas agora, no silêncio do seu quarto, na integridade dos seus negócios, na pureza dos seus pensamentos. Cada pequena vitória sobre o pecado hoje é um tijolo na construção da muralha que o protegerá na crise final. Se você negligencia a voz da consciência agora, como espera ouvi-la quando o barulho do mundo for ensurdecedor? Ellen White enfatiza em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 216, que o selo de Deus nunca será colocado sobre a testa de um homem ou mulher impuro, nem sobre a testa do ambicioso ou do amante do mundo. Ele será colocado apenas sobre aqueles que suspiram e clamam por causa das abominações que se cometem na terra. Essa é uma chamada à introspecção profunda. Estamos nós mais preocupados com o nosso status social ou com a nossa condição espiritual diante do tribunal do céu? O santuário celestial está prestes a fechar suas portas. O tempo de intercessão está chegando ao fim. Em Daniel, capítulo 12, versículo 1, está escrito que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Esse tempo de angústia não é para nos aterrorizar, mas para nos purificar. É o cadinho onde o ouro é separado da escória. Por favor, deixe um comentário agora mesmo sobre como você se sente ao perceber que a sua fidelidade será testada nos mínimos detalhes e como você pretende se preparar para isso. Sua partilha é fundamental para que outros também despertem. Muito obrigado por sua sinceridade e por estar conosco nesta reflexão. Continuando essa jornada de compreensão, precisamos entender que a crise que se aproxima é, na verdade, a revelação final do caráter de Deus através do seu povo remanescente. Enquanto o mundo mergulha em trevas morais, a Igreja de Deus deve brilhar com a luz da justiça de Cristo. No livro Primeiros Escritos, na página 71, Ellen White descreve a sacudidura que ocorrerá entre o povo de Deus.
Ela diz que alguns não resistirão ao testemunho direto, mas se levantarão contra ele, e isso causará uma divisão nas fileiras daqueles que professam crer. Essa sacudidura é necessária para que apenas o que é inabalável permaneça. Precisamos desejar o batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia, com mais ardor do que desejamos o nosso pão diário. Sem esse poder, seremos como folhas secas ao vento. A promessa de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, de que Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne, é a nossa única esperança de vitória. Mas o Espírito não será derramado em vasos sujos. O processo de purificação do santuário da alma deve ocorrer agora, enquanto Jesus ainda intercede por nós no santuário celestial. Cada pecado confessado e abandonado é uma vitória para a eternidade. Não podemos brincar com o erro. Não podemos flertar com o mundo e esperar que Deus nos proteja quando o mundo nos atacar. A proteção divina é prometida no Salmo 91, versículo 7, que diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. No entanto, essa promessa é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, para aqueles que fizeram do Senhor a sua habitação permanente, e não apenas um refúgio de emergência. A vinda de Cristo é a culminação de toda a história humana, e os sinais estão em toda parte. As catástrofes naturais, os conflitos políticos, a decadência moral e a busca por uma nova ordem mundial são todos indicadores de que o tempo está se esgotando. Ellen White, em O Grande Conflito, página 604, adverte que o medo do sofrimento e da morte levará muitos a renunciar à sua fé, mas aqueles que confiam em Deus saberão que a sua graça é suficiente. Você já parou para pensar que o próprio Jesus passou por essa agonia no Getsêmani? Ele sentiu o peso do pecado do mundo e a separação do Pai, mas ele escolheu a vontade de Deus acima de sua própria vida. Somos chamados a ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus. A crise final não será apenas sobre leis externas, mas sobre quem governa o seu coração. Se o eu ainda está no trono, o inimigo terá uma porta de entrada. Se Cristo está no trono, você será inexpugnável. A beleza da profecia não está na descrição da dor, mas na garantia da libertação. Em Lucas, capítulo 21, versículo 28, Jesus nos encoraja dizendo que, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Não somos um povo sem esperança. Somos os herdeiros do reino. A jornada pode ser árdua, o caminho pode ser estreito e cheio de espinhos, mas o destino é a glória eterna na presença do Rei dos Reis. Imagine o momento em que as nuvens se rasgarão e o Filho do Homem aparecerá em toda a sua majestade. Todo o sofrimento desta vida parecerá um momento leve e momentâneo diante do peso eterno de glória que nos espera. Precisamos falar mais sobre o céu, pensar mais sobre a eternidade e viver de tal forma que a nossa cidadania celestial seja evidente para todos ao nosso redor. O mundo está faminto por autenticidade. Eles não precisam de mais religião formal. Eles precisam de pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho, pessoas que preferem morrer a pecar. Ellen White afirma em O Grande Conflito, na página 562, que Satanás está operando com todo o seu poder de sedução para enganar, se possível, até os escolhidos. Ele usará milagres falsos, aparições de supostos entes queridos e uma falsa unidade religiosa para desviar os pés do caminho da verdade. Nossa única segurança é um "assim diz o Senhor". Devemos estudar as Escrituras como nunca antes, escondendo a palavra em nosso coração para que não pequemos contra Deus. A Bíblia deve ser o nosso mapa, a nossa bússola e a nossa espada. Sem ela, estaremos perdidos no labirinto de enganos que o inimigo preparou para estes últimos dias. Pense na responsabilidade que repousa sobre os seus ombros. Você foi chamado para este tempo. Você não nasceu nesta geração por acaso. Você é uma sentinela nas muralhas de Sião.
Se você se calar agora, o sangue dos perdidos será requerido de suas mãos. Mas, se você proclamar a mensagem do terceiro anjo com poder e amor, você será um instrumento de salvação para muitos. A mensagem de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12, é o último convite de Deus ao mundo. É um chamado para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É um aviso contra a adoração da besta e da sua imagem. É a definição da paciência dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Guardar os mandamentos não é legalismo, é a resposta de amor de um coração que foi salvo pela graça. É a evidência de que a lei de Deus foi escrita nas tábuas do coração pelo Espírito Santo. À medida que nos aproximamos do fim, a distinção entre o sagrado e o comum se tornará cada vez mais nítida. Não haverá mais tons de cinza. Tudo será preto ou branco. Ou você está totalmente do lado do Senhor, ou você está sob a bandeira do príncipe das trevas. A decisão é sua e ela deve ser tomada a cada minuto de cada dia. Não espere pelas grandes provas para provar sua lealdade. Prove-a agora, na forma como você trata seu cônjuge, na honestidade de suas palavras, na mordomia de seu tempo e recursos. Deus está procurando pessoas em quem possa confiar o seu poder e a sua glória. Ele está procurando pessoas que não se vendam nem se comprem, pessoas que sejam tão fiéis ao dever como a bússola o é ao polo. Como diz Ellen White em Educação, página 57, a maior necessidade do mundo é a de homens que não se deixem comprar nem vender. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que se mantenham ao lado da justiça, ainda que caiam os céus. Você está disposto a ser um desses homens, uma dessas mulheres? A recompensa não é deste mundo. A nossa recompensa é ouvir do Mestre: Bem-vindo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Resumindo tudo o que compartilhamos, estamos vivendo no limiar da eternidade. O conflito final é iminente e a pressão para a conformidade será avassaladora. No entanto, temos a promessa da presença de Deus, o poder do Espírito Santo e a certeza da vitória final em Cristo Jesus. Precisamos purificar nossas vidas, estudar as Escrituras e nos manter firmes nos princípios divinos, independentemente das consequências terrenas. A nossa fé deve ser ancorada naquilo que é invisível, mas eterno. O tempo de preparação é agora. Amanhã pode ser tarde demais. O selamento está ocorrendo e cada decisão conta. O apelo que faço a você hoje é profundo e vem do fundo da minha alma. Não deixe que nada, absolutamente nada, se coloque entre você e o seu Salvador. Se há pecados não confessados, confesse-os agora. Se há amargura em seu coração, peça a Deus que a remova. Se você tem estado morno em sua vida espiritual, clame pelo fogo do Espírito. Deus está de braços abertos, esperando por você, pronto para lhe dar a força necessária para enfrentar o que quer que venha. Ele o ama com um amor eterno e não deseja que ninguém pereça. Mas ele respeita a sua liberdade de escolha. O que você escolherá hoje? A conveniência ou a cruz? O aplauso do mundo ou a aprovação do céu? Se esta mensagem tocou seu coração e você sente que precisa estar mais perto de Deus, peço encarecidamente que deixe o seu like, se inscreva no canal para que possamos caminhar juntos e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que puder. Deixe também o seu comentário dizendo: eu escolho ser fiel até o fim. Muito obrigado por sua atenção e por abrir o seu coração para estas verdades solenes. Gratidão eterna por sua companhia nesta jornada espiritual. E agora, deixo a você uma pergunta que deve ecoar em sua mente até o último suspiro deste dia. Se o decreto de morte fosse assinado hoje à meia-noite, o seu nome estaria escrito no livro da vida ou no registro das conveniências humanas?